4. Consequências práticas. É, pois, verdade que o mundo torna insensatos os seus sequazes, induzindo-os até a renunciar aos bens infinitos e eternos do céu por amor dos bens miseráveis e passageiros da terra, e a sofrer as penas indizíveis e eternas do inferno para se verem livres de males pequenos e transitórios. Não é isso uma incomparável loucura? Vê-se claramente do sobredito que o mundo torna seus sequazes também traidores de Jesus Cristo, pois não se contenta em separá-los de nosso Senhor, mas esforça-se igualmente para afastar os outros do mesmo Senhor. Não é isso uma horrenda perfídia? É certo também que o mundo torna infelizes seus partidários, desde que procura cegá-los para que busquem sua felicidade nos bens miseráveis da terra, onde, porém, só encontram o inferno antecipado. Não é isso evidente? Daí se segue que não devemos agir segundo as máximas do mundo, mas odiá-lo, dele fugir e combatê-lo, antepondo a tudo a salvação de nossa alma, conservando-nos unidos a Jesus Cristo, custe o que custar, pois só Ele pode tornar-nos felizes aqui e na eternidade. Tomemos a resolução de antepor também a graça de Deus a todos os bens e favores deste mundo e dizer com São Paulo: quem nos separará do amor de Jesus Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a perseguição ou a espada. Mas em tudo isso sairemos vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as virtudes, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem o que é elevado, nem o que é profundo, nem outra criatura alguma nos poderá apartar do amor de Deus, que é em Jesus Cristo, Senhor nosso. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 ao 39. Jesus Cristo nos recomenda não temermos os que nos podem roubar a vida do corpo, mas sim aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Nós temos que nos unir ou a Deus ou ao mundo. Se escolhermos a Deus, devemos renunciar ao mundo. Até quando pendereis para as duas partes? Perguntou Elias ao povo. Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se for Baal, seguiu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Quem quiser agradar aos homens, não poderá agradar a Deus. Se agradasse ainda aos homens, não seria o servo de Cristo. Diz o apóstolo no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se vierem, pois, falsos amigos dizendo: que loucura! Porque não fazes como os outros? Responde-lhes: nem todos procedem como vós. Há também alguns que vivem piedosamente. Não são poucos, pois é a esses poucos que quero seguir, já que o Evangelho de São Mateus capítulo 22, versículo 14 diz: muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Cassiano afirma: se queres ser feliz com os poucos, vive com os poucos. De Institutos, livro 4, capítulo 25. Mas não sabes que todos falam de ti e desaprovam teu modo de vida. Basta-me que Deus o aprove, pois é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se agires segundo tais máximas, alma querida, não só podes esperar confiadamente alcançar a felicidade eterna do céu, como também experimentarás na terra o antegosto dessa felicidade, gozando de uma paz semelhante à dos santos. Capítulo 4. Do pecado venial e da tibieza. Para se restaurar um belo pomar, deve-se primeiro arrancar os espinhos e o mato e plantar árvores que deem fruto. É isso que o Senhor indica ao profeta Jeremias ao encarregá-lo do cultivo do jardim de sua igreja. Eis que te constituí hoje sobre todas as gentes e sobre os reinos, para que arranques e destruas, edifiques e plantes. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Para nos santificarmos, devemos primeiro purificar o nosso coração das faltas, e então plantar as virtudes. O primeiro ofício da piedade consiste na extirpação do pecado mortal.
Falemos agora do pecado venial e de sua consequência, a tibieza. Primeiro, malícia do pecado venial. O pecado venial, ainda que não mate a alma, fere-a, contudo, ainda que não ofenda gravemente a Deus, não deixa de agravá-lo. Não é um mal tão grande quanto o pecado mortal, mas não deixa de ser maior que outros que possam pesar sobre as criaturas. Uma mentira, uma imprecação, é mal maior que a condenação no inferno de todos os homens, santos e anjos. Os pecados veniais podem ser deliberados ou indeliberados. Estes últimos são os que o homem comete sem pleno consentimento e claro conhecimento. Já os deliberados são os que se cometem com vontade livre e com olhos abertos. Não falamos aqui dos primeiros, ou seja, dos que se cometem por pura fragilidade humana. Destes, nenhum homem fica isento. Em muitas coisas nós todos caímos. Carta de São Tiago, capítulo 3, versículo 2. Todos os homens, mesmo os santos, cometem faltas. Se dissermos que não temos pecado, seduzimos a nós mesmos, e a verdade não habita em nós. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Afirma o apóstolo: por causa de nossa natureza corrompida pelo pecado, trazemos em nós mesmos a inclinação para pecar, de modo que, sem uma graça especialíssima qual a concedida à Santíssima Virgem, é-nos impossível passar a vida sem pecados veniais indeliberados. Semelhantes faltas, nosso Senhor permite até em seus servos mais fiéis, que se consagraram por inteiro ao seu amor, para conservá-los na humildade e mostrar-lhes que cometeriam, sem dúvida alguma, pecados graves se sua mão divina não os preservasse, pois tantas vezes sucumbem às faltas leves, apesar de seus bons propósitos e resoluções. Caindo, pois, em tais faltas, humilhemo-nos, reconhecendo nossa fraqueza, e avivemos nosso zelo, redobrando nossas orações, para que Deus sobre nós estenda seu braço poderoso e não permita que cometamos pecados mortais. Tratamos aqui, portanto, só dos pecados veniais que são cometidos com plena deliberação. Estes, com o auxílio de Deus, podemos evitá-los todos. Assim procedem muitas almas santas que estão resolvidas a antes morrer que cometer um só pecado venial deliberadamente. Santa Catarina de Gênova dizia que, para uma alma que está unida a Deus por um puro amor, o menor pecado é mais intolerável que o mesmo inferno. De si mesma, atestava que desejaria antes ser lançada num mar de fogo do que cometer deliberadamente um só pecado venial. E com razão falam assim os santos, pois, iluminados pela luz divina, conhecem claramente que a menor ofensa a Deus é o mal maior que a morte e a aniquilação de todos os homens e anjos. Quem terá a ousadia de dizer, isto é só um pecado venial e, portanto, não é um grande mal? Pergunta Santo Anselmo. Se Deus é ofendido, como se poderá afirmar que isso é um pequeno mal? Se um súdito dissesse a seu rei, em outras coisas obedecente-ei, mas neste ponto não, porque não é de grande importância, que castigo e repreensão não mereceria. Santa Teresa dizia: provera a Deus que temêssemos tanto os pecados veniais como tememos o demônio, pois eles nos podem prejudicar mais que todos os demônios do inferno. E a santa repetia muitas vezes às suas filhas: Deus nos guarde de todo, mesmo do mínimo pecado venial deliberado. Isto vale em especial para uma pessoa religiosa, conforme as palavras de São Gregório Nazianzeno. Toma a peito que uma única ruga em tua alma mais te desfigura que uma grande chaga aos mundanos. Aparecendo diante do rei uma cozinheira com as vestes todas manchadas, ele não a repreenderá justamente por ser uma cozinheira, mas ficará descontente e indignado vendo uma única mancha nas vestes de sua esposa, a rainha. Do mesmo modo procede Jesus Cristo com as faltas dos mundanos e de suas esposas. Desgraçado é o religioso que não se importa com os pecados veniais. Nunca se tornará santo, nunca encontrará a paz. Enquanto Santa Teresa não se desprendeu de certas faltas pequenas, não fez progresso algum na piedade e sentia-se infeliz,
vendo-se privada de toda consolação divina e humana. Justamente esta é a razão por que tantas almas consagradas ao serviço de Deus levam uma vida infeliz e não acham a paz. De um lado privam-se das alegrias do mundo e, de outro lado, não experimentam as consolações espirituais, porque, sendo mesquinhas para com Deus, nosso Senhor também se mostra avaro para com elas. Entreguemo-nos sem restrições a Deus, que também se dará incondicionalmente a nós. Eu pertenço ao meu bem-amado, e para mim se volta a ele. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 10. Segundo, consequências do pecado venial. Talvez alguém dirá: os pecados veniais impedir-me na consecução da perfeição, mas não me espoliarão da graça de Deus nem me privarão do céu, mesmo que cometa muitos, e isso me basta. Quem pensar assim, ouça o que diz Santo Agostinho. Como dizes que te basta a salvação? Ao dizeres, basta-me isso, já estarás perdido. Primeiro ponto. Para bem entenderes essa máxima e veres os perigos oriundos dos pecados veniais deliberados e habituais, pondera que o costume de se cometer pecados veniais produz na alma a inclinação para os pecados mortais. Assim como o costume de se conservar pequenas apáticas é a origem dos grandes ódios, o hábito de furtar coisas pequenas leva a grandes roubos. Uma afeição menos criminosa arrasta a luxúria. São Gregório diz: a alma nunca fica detida no lugar em que caiu, rola sempre para mais baixo. Assim como as doenças graves não se originam de uma extravagância considerável, mas de pequenas e contínuas, as faltas graves muitas vezes são resultado de pecados veniais. O padre Alvarez diz: as apáticas continuadas, as curiosidades repetidas, as impaciências e intemperanças amiudadas não matam imediatamente a alma, mas a enfraquecem de tal modo que, se for acometida por uma grave enfermidade, isto é, por uma forte tentação, não poderá resistir e sucumbirá. Os pecados veniais, é verdade, não separam a alma de Deus, mas a distanciam dele e a expõem, assim, ao grande perigo de perdê-lo. Quando Jesus Cristo foi aprisionado no horto, São Pedro não queria abandoná-lo, mas só de longe é que o seguiu. Assim também acontece com aqueles que não querem separar-se de Jesus pelo pecado mortal, mas seguem-no de longe, não querendo evitar os pecados veniais. A muitos, porém, sucede o mesmo que aconteceu com São Pedro. Apenas entrando na casa do sumo sacerdote e sendo indigitado como discípulo do Salvador, negou com juramento. São Isidoro diz que Deus permite, com toda a razão, que caiam em pecados mortais aqueles que não evitam os veniais, em castigo de sua negligência e fraco amor. Já antes dele dissera o sábio: quem despreza as coisas pequeninas, pouco a pouco sucumbirá. Eclesiástico capítulo 19, versículo 1. Não digas, portanto, que é um mal pequeno o hábito de cometer pecados veniais, diz São Doroteu. Pelo contrário, considera suas consequências. O mau costume é uma úlcera que consome o coração, tornando-o fraco para resistir às tentações e roubando-lhe as energias para vencer as grandes. Não faças pouco caso de tuas faltas por serem pequenas, escreve Santo Agostinho. Teme-as antes por serem muitas, pois seu número poderá causar a ruína que sua gravidade não ocasionou. E, em outra parte, acrescenta: acautela-te para não seres esmagado pelo peso de uma grande pedra, mas não cuidas que pode ser sufocado por um monte de areia. Isso se refere aos pecados veniais que, cometidos continuamente por costume, sem se cogitar em emenda, tiram ao homem o temor de combater pecados graves. Quem não teme muito o pecado está perto de cometê-lo. Por isso, São João Crisóstomo não hesitou em afirmar que devemos temer quase mais os pecados veniais habituais do que os pecados mortais, porque estes inspiram por si terror, ao passo que aqueles são tidos em pouco, pelo que sucede que a alma, por já estar habituada a fazer pouco caso deles, não liga mais importância em cometer pecados graves. O Espírito Santo diz:
Prendei as pequenas raposas, que devastam as vinhas. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Não diz, prendei os leões, os leopardos, mas as pequenas raposas, pois aqueles são temíveis, e por isso se acautela contra eles e previne-se o dano. Entretanto, estas são desprezadas, e afinal, arruinam por completo as vinhas, aí construindo suas tocas e secando-lhes as raízes. Da mesma forma, os pecados veniais continuados e cometidos a olhos abertos secam os desejos piedosos, que são as raízes da vida espiritual, e assim ocasionam a ruína da alma. 2. Os pecados veniais, pois, cometidos com plena reflexão e por hábito, expõem a alma ao perigo de se perder, porque criam nela uma propensão para o pecado mortal e roubam-lhe a força para resistir às tentações. Mas não é só isso. Esses pecados privam-nos também do indispensável auxílio de Deus. Para que nosso espírito disponha a nossa vontade para praticar o bem, necessita da luz divina. E para que ela se mostre dócil e obediente aos movimentos da graça, necessita da assistência divina. Precisamos também do socorro ininterrupto de Deus contra as potências do inferno, se não sucumbiremos a todas as tentações do demônio, já que não possuímos, nós mesmos, forças suficientes para resistir-lhe. Deus é quem nos concede essa virtude ou graça e impede o demônio de nos assaltar com tentações a que não resistiríamos. Por isso, Jesus Cristo nos ensinou a rezar, e não nos deixeis cair em tentação. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 13. Aí pedimos a Deus que se digne livrar-nos de todas as tentações às quais não poderíamos opor resistência, mas que fazem os pecados veniais. Eles nos privam dessas luzes, dessa assistência e proteção de Deus. Então, a alma, obscurecida, fraca e árida, perde o gosto do que é celeste e mergulha-se no terrestre, com grande perigo de perder também a graça de Deus. É igualmente em consequência dos pecados veniais que Deus permite ao demônio nos proporcione tão graves tentações. Uma alma que é avara para com Deus bem merece que Deus se mostre menos liberal para com ela. Quem semeia pouco também pouco colherá. De novo, Rupenses, capítulo 23. Na visão das 7 rochas, o beato Henrique Suso viu muitos que se deixaram ficar na primeira rocha. Perguntando quais eram esses, Jesus respondeu-lhe: são os tíbios, que se contentam com viver sem pecado mortal e não aspiram a mais alto. A pergunta se eles se salvariam, respondeu-lhe o Senhor: naturalmente se salvarão se morrerem sem pecado mortal. Mas eles se acham em muito maior perigo do que julgam, querendo servir a Deus e à carne, o que é simplesmente impossível. E por isso será extremamente difícil, em tal disposição, permanecer na graça de Deus. O Espírito Santo aconselha-nos a não vivermos sem temor dos pecados já perdoados. Por que esse temor, se já alcançamos o perdão? Porque nos resta sofrer as penas temporais, não obstante o perdão da culpa, e com esta pena costuma estar também a privação da assistência especial de Deus. Os santos, por isso, nunca cessaram de chorar seus pecados, ainda que leves, apesar de já perdoados, porque sempre temiam que Deus os castigasse, apesar de tudo, com a privação das graças que necessitavam para a aquisição da bem-aventurança eterna. O favorito de um rei, que caiu na sua desgraça, não consegue recuperar o seu antigo prestígio, mesmo alcançando o perdão, se não der, antes, provas indubitáveis de arrependimento, como também de resolução inabalável de compensar a ofensa feita, por maior zelo no serviço de seu Senhor. O mesmo se dá com uma alma que ofendeu a Deus. Se ela não detestar do fundo do coração suas faltas e as fizer esquecer pela prática de boas obras, o Senhor, com toda a razão, retira sua mão, não se comunicando mais tão confidencialmente como fazia antes da queda. E tanto mais se distancia o Senhor, quanto maior for o número de vezes que repete suas faltas. Assim, a infeliz cai facilmente em pecados graves e perdice, porque, de um lado, tornou-se mais fraca e inclinada ao mal, e, de outro, menos sustentada pela assistência divina. Terceiro ponto.
Os pecados veniais são, de modo particular, prejudiciais às almas que são chamadas por Deus a uma perfeição maior. São Gregório Magno diz que quem é chamado à santidade jamais alcançará a eterna bem-aventurança, se não se tornar realmente santo. Disse uma vez o Senhor a Santa Ângela de Foligno: aqueles que eu ilumino para que sigam o caminho da perfeição e que, não obstante, teimam em trilhar o caminho comum com desprezo de sua própria alma, são por mim abandonados. Deve-se, pois, tomar bem a peito que, para se fazer santo, são necessárias muitas especialíssimas graças. Ora, como Deus há de conceder tão abundantes graças à alma que, chamada de modo particular para seu serviço, desonro em vez de glorificá-lo? Por sua vida negligente e imperfeita, dá a entender que Deus não é digno de um serviço atencioso e que não acha em seu serviço a felicidade a que aspirava, ou que a divina majestade não merece tão grande amor para se antepor o seu agrado a toda a satisfação própria. É verdade que mesmo as almas piedosas que se consagraram ao amor divino não deixam de ter faltas, diz o padre Álvares, mas elas esforçam-se continuamente em corrigir sua vida e diminuir essas faltas. Como poderá, porém, uma alma, que peça por hábito e continua a pecar sem se arrepender e pensar em emenda, se libertar delas e evitar o perigo de cair em pecado grave? Por muitos anos cometi faltas, dizia o padre Luís da Ponte, mas nunca fiz paz com elas. Infelizes das almas que, conhecendo as faltas que cometem, fazem paz com elas. São Bernardo diz, apesar de uma pessoa cair repetidas vezes, pode-se esperar que se emende e volte ao bom caminho, se detestar as suas faltas, mas, deixando de abominá-las e continuando a repeti-las sossegadamente, tornar-se-á sempre pior. As moscas que estão para morrer estragam a suavidade do unguento. Eclesiástico capítulo 10, versículo 1. Tais moscas são os pecados que permanecem na alma, diz o venerável Dionísio Cartusiano, como um rancor inveterado, inclinações desregradas, a vaidade, a intemperança, a imodéstia dos olhos e da língua, faltas essas que cometemos e das quais não nos arrependemos. Grandes são os estragos que causam. Põem a perder a suavidade do unguento, isto é, da devoção na Santa Comunhão, na oração, na visita ao Santíssimo Sacramento, não achando a alma em tudo isso nem unção, nem consolação. Essas faltas habituais, diz São Agostinho, são como a sarna, que rouba a alma toda a beleza, tornando-a tão disforme que afasta o divino esposo e o impede de acariciá-la. Nesse estado, a alma fará negligentemente seus exercícios espirituais, pois neles já não acha nem consolação, nem conforto, e chegará mesmo a abandoná-los por completo, e, não usando mais dos meios necessários para alcançar a salvação, facilmente se perderá. Ainda que continue a comungar, a rezar, a visitar o Santíssimo Sacramento, pouco fruto ou nenhum tirará de tudo isso, porque nela se realiza a palavra do Espírito Santo. Semeastes muito e produzistes pouco, aquele que ajuntou mercadorias, depositou-as em um saco furado. Ageu capítulo 1, versículo 6. É o que se dá com uma alma tíbia e imperfeita. Deposita todos os seus exercícios espirituais em um saco roto, não colhendo deles merecimento algum porque, cometendo tantas faltas, torna-se sempre mais merecedora de punição e especialmente da privação das graças que nosso Senhor lhe preparara, caso obedecesse às inspirações anteriores. A todo o que já tem, dar-se-á mais e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á até o que parece ter. Mateus capítulo 25, versículo 29. Quem, por sua fiel cooperação, conserva o lucro das graças e dos talentos recebidos de Deus, ser-lhe-á aumentada a graça e a glória. De quem faz mau uso de seus talentos, deixando-o sem proveito e sem aumento, Deus tirará o que lhe deu e não o fará participante das graças que lhe destinara. Um cristão piedoso deve, pois, acautelar-se muito para não ser preso pelo demônio por meio de uma paixão ou pecado, ainda que mínimo, já que isso poderia acarretar sua eterna perdição. Deve acautelar-se, logo, porque a mínima inclinação má poderá ser a causa da sua condenação eterna. Quem corre atrás de coisas perdidas, perder-se-á a si mesmo.
dizia Santa Teresa, e tinha toda a razão para falar assim, porque o Senhor lhe mostrou o lugar que lhe estava preparado no inferno, se não renunciasse a certa afeição a um seu parente, apesar de nunca ter cometido um só pecado mortal. Se o pássaro está livre, voa facilmente. Se está preso, mesmo que seja por um fio tênue, fica preso no chão como um desprezível réptil. Do mesmo modo, uma alma livre de toda inclinação terrena se eleva sempre mais para Deus, estando, porém, presa a qualquer coisa terrena, nunca se elevará da terra, tornando-se sempre pior seu estado até sucumbir miseravelmente.